Saudações esportistas, tudo bem com vocês? Seguindo com o Drop dos Esportes sobre as equipes que jogarão a Série C do Campeonato Carioca, hoje apresentarei para vocês a 10ª equipe das 16 que estarão no campeonato, que se inicia no dia 30 deste mês de maio. O time da vez é o Juventus Futebol Clube. Não é esse não. O time é o Juventus Futebol Clube do Rio de Janeiro. Vale sempre lembrar que os drops são em parceria com o site GF Sport. O clube foi fundado no dia 11 de agosto de 2006 e no mesmo ano estreou em competições profissionais, disputando a 3ª divisão de profissionais do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, a equipe seguiu disputando as competições estaduais, mas no ano de 2008 acabou se licenciando das competições organizadas pela FERJ. Mas logo no ano seguinte, em 2009, o Touro da Baixada voltou a disputar as competições profissionais. No ano de 2011, o Juventus do Rio conquistou o vice-campeonato da Série C Carioca. A competição se deu em 3 fases, além de semifinais e finais. Nas 3 primeiras fases, o Juventus do Rio acabou ficando em segundo lugar nos seus respectivos grupos. Ou seja, na primeira fase ficou em segundo, avançou para a segunda fase, que também ficou em segundo em seu grupo, que avançou para a 3ª fase, ficando mais uma vez em segundo, se classificando assim para as semifinais. O Juventus do Rio venceu o Carapebus na semifinal e enfrentou a equipe do Goitacás na grande final. O Touro da Baixada acabou ficando com o vice-campeonato do torneio após 2 derrotas na final contra o Goitacás. Pelo menos, o vice-campeonato do Juventus do Rio garantiu vaga à Série B2 do Carioca no ano seguinte. Nesse mesmo ano de 2011, o Juventus do Rio disputou a Liga dos Campeões, mas foi promovida pelo Globo Esporte, da Rede Globo. A competição contou com times do Rio de Janeiro homônimos aos clubes originais da Europa. Foram 2 equipes italianas, o Juventus e o Brescia, e 2 equipes espanholas, o Barcelona e o La Coruña. O Juventus venceu o seu confronto nas semifinais contra o seu cofratelo, o Brescia, pelo placar de 2-0. A grande final foi contra o Barcelona, e o Juventus saiu vencedor, pelo placar de 2-1. Lembrando que esse torneio, essa Liga dos Campeões, idealizada pelo Globo Esporte, teve o Alex Escobar como árbitro do campeonato. No ano de 2016 veio a maior conquista da história do Juventus Rio. Porém, um episódio controverso cercou a participação do clube, dentre alguns outros episódios que aconteceram naquela competição. 14 equipes disputaram aquele campeonato da Série C Carioca em 2016, divididos em 2 grupos de 7 clubes. No primeiro turno, as equipes do grupo A enfrentariam as equipes do grupo B, onde estava o Juventus. Ao final de 7 jogos, o Juventus terminou na liderança do seu grupo, o grupo B, e acabou fazendo a final daquele primeiro turno contra o São Gonçalo Sport Clube. A partida final terminou empatada em 0-0 e acabou indo para as penalidades, onde o Alvinegro acabou vencendo por 4-3 e se consagrando campeão daquele primeiro turno. Como vocês podem ver os nomes dos batedores, sabe Tetel? Guardem bem esse nome. Já no segundo turno, as equipes enfrentariam os times do seu próprio grupo. E o Juventus acabou terminando aquele segundo turno na 2ª posição, não se classificando para a próxima fase daquele turno. Para definir as vagas de acesso para a Série B de 2017, a classificação geral soma a pontuação do primeiro e do segundo turnos. O primeiro colocado de cada grupo sobe diretamente para a Série B, se enfrentando na finalíssima, enquanto os segundos e terceiros colocados de cada grupo se enfrentam numa espécie de playoff. Porém, lembra de Tetel, que eu falei para vocês guardarem o nome? Então, a equipe do Araruama, que jogou em parceria com o Arraial do Cabo, acusou o Juventus de ter escalado o meia de maneira irregular. Por conta dessa denúncia, a FERJ resolveu suspender os playoffs até que a situação fosse resolvida. Bem, em um primeiro momento, o Juventus foi julgado na primeira instância e perdeu 13 pontos, o que afetaria diretamente na disputa de acesso da vaga para a Série B2 através dos playoffs. Todavia, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro reduziu a pena do Juventus para 6 pontos. Desta forma, o clube pôde jogar os playoffs. Nessa fase, o clube acabou enfrentando o Serra Macaense em 2 jogos. Acabou que o confronto foi com uma vitória para cada lado. A decisão terminou indo para os pênaltis, mas o Juventus acabou sendo derrotado. Sobre a disputa da Série C, que se avizinha daqui a menos de uma semana, o Juventus segue na montagem do seu elenco. A diretoria fechou com o treinador Marcelo Melo. Marcelo tem experiência nas divisões inferiores do estado, está tendo trabalhado no Barcelona e no Rio São Paulo. O auxiliar técnico Capilé também foi outro que chegou à equipe para montar a comissão técnica. Quanto aos jogadores, o Touro da Baixada tem buscado atletas com rodagem, seja no futebol nacional ou até mesmo internacional. Quanto à preparação do Juventus dentro de campo, a equipe tem feito amistosos visando a Série C. Seus 2 últimos jogos de treino enfrentou a equipe do Arte Sul e do Gonçalense, porém saiu derrotado em ambas as partidas. A preparação do Juventus para o Campeonato Carioca teve um obstáculo recente. O clube havia fechado uma parceria com o Macaé por 5 anos, mas, segundo o presidente do Touro da Baixada, José Ludo, alguns acordos não foram cumpridos e o negócio foi desfeito. O Juventus Futebol Clube fará sua estreia no Carioca da Série C contra a equipe do Santa Cruz, no estádio Marrentão, em Duque de Caxias.
Bom, esportistas, para saber mais sobre as outras 6 equipes que também jogarão a Série C do Campeonato Carioca, não perca os próximos drops especiais do Jornal dos Esportes.